óbvio que, se analisarmos a partida do Flamengo, o Flamengo não fez novamente um bom jogo. Mas eu não posso Por que novamente? Porque diante do Atlético Mineiro no domingo já não tinha feito um bom jogo também. Mas venceu. Isso que importa. A gente falou aqui, Campeonato Brasileiro você tem que vencer. E foi com o time titular. Dessa vez, quando a gente for fazer a análise do Flamengo, a gente precisa levar em consideração todo o contexto. Vamos lá. O Flamengo entrou com um time praticamente misto. Porque Jorginho e Arrascaeta, inclusive Arrascaeta, nem relacionado foi. E eu acho até que o Felipe Luiz poderia ter poupado mais gente. Desde o primeiro minuto a gente pôde ver o Léo Ortiz extremamente cansado fisicamente. A gente via ali o Léo Ortiz errando algo que claramente era por conta da parte física. Mas enfim, entrou com um time misto, sem os dois principais jogadores do meio de campo. Jorginho e Arrascaeta. Jorginho e Arrascaeta. E só tinha mais um, que era o Bruno Henrique também foi poupado, estava no banco de reserva. Esses eram os 3 poupados. Exatamente. O resto era o time normal. Exatamente. Mas aí vem um lado bom. Pelo menos a gente pôde ver o Matheus Gonçalves fazendo uma boa partida no primeiro tempo. Para mim, eu considero algo positivo a se tirar desse Flamengo diante do Atlético Mineiro. Então, quando a gente for levar em consideração a partida do Flamengo, tem todo esse contexto. E aí, no segundo tempo, o que o Felipe Luiz faz? Ele utiliza o jogo para dar minutagem aos reforços. Os reforços nem treinaram. Samuel Lino nem tinha treinado direito com os demais companheiros, entrou em campo, fez uma partidaça. O Saul fez uma partidaça, mesmo não estando na sua melhor forma física. O Emerson Royal não jogava desde janeiro e entrou, inclusive, quase fez um gol. Então, assim, o Flamengo, eu não vou ficar aqui criticando o Flamengo, porque de fato poderia ter sido pior. O Atlético Mineiro fez sua melhor partida na temporada para muitos torcedores do Atlético Mineiro e mesmo assim só venceu o jogo graças a uma falha individual do Léo Pereira. E aí vai minha crítica. Não dá para errar da forma que erraram. Isso para mim foi soberba. E o Felipe Luiz, eu entendo o Felipe Luiz no discurso da entrevista coletiva, de não bater nos seus jogadores, de defender seus jogadores. Sim. Mas eu espero que nos bastidores internamente ele cobre sim os jogadores. Porque eu sou um cara que eu venho elogiando o Léo Pereira aqui há muito tempo. Mas dessa vez eu preciso criticar. O erro dele foi falta de atenção, soberba, a gente tem vários adjetivos. Não dá para errar nesse tipo de situação, ainda mais num jogo que é mata-mata. Ainda mais que é um jogo de Copa do Brasil. Ah, mas Copa do Brasil não é a grande prioridade do Flamengo. E daí? Vai entrar em campo para perder? Para errar da maneira que errou? Não dá para errar desse jeito. Ainda mais quando você tem um goleiro que sabe sair com os pés, já mostrou isso. Então, assim, não dá para errar nesse tipo de situação. Então, quando eu falo aqui que eu acho que não é para ficar reclamando, e de fato não é, e não tem nada perdido. O Flamengo tem condições de chegar lá em Minas Gerais e vencer o jogo por 2 gols de diferença e conseguir a classificação. Poderia ter sido pior, não foi pior, e eu considero um jogo que foi proveitoso para o técnico Felipe Luiz, porque ele ainda conseguiu dar minutagem aos reforços. Quando que esses reforços iriam ter a oportunidade de ter minutagem? Contra o Ceará, que eu considero um jogo extremamente importante do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira que vem, no jogo da volta da Copa do Brasil. Então fez certo o Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo saiu de campo derrotado, obviamente, mas não tem nada perdido. Cadê o Felipe Luiz falando? Vamos escutar e na volta, enquanto o Vene falava, o Lucas Pedrosa ficava com um sorriso de cantinho de boca. Eu tô impressionado, assim, porque Rossi titular, Varela titular, Léo Ortiz titular, Léo Pereira titular. Vinha pode não ser o titular, mas também o reserva não tem jogado tanto, que é o Alexandro, que seria o titular, e o Ayrton Lucas reveza. Alan titular, Luiz Araújo titular, Pedro titular, Plata titular. Eu não consigo cravar mais Alan como titular. Pô, mas ele veio de uma sequência boa, assim, né? Eu não consigo. Desde que o Gerson saiu, a gente elogia aqui. Eu acho que esse levantamento mostra a força do elenco do Flamengo. Mostra, que isso mostra com o time titular. Não! Toma! Que isso? Ô Pedrosa, você quando você não tem Jorginho e Arrascaeta, só é o meio de campo do Flamengo. Mas olha só. Sendo que você já não tem Pulgar. Time misto, pra mim, é quando tem metade e metade. Metade e reserva, Bruno Henrique também. Metade reserva. Bruno Henrique também. Tá? Isso pra mim é time misto. Os nomes que eu Cadê meu xaropinho? Mas o Pedrosa, não é questão só de entrar com esse time. Olha o segundo tempo do Flamengo. O Flamengo... olha só, o Samuel Lino nunca tinha treinado com os demais jogadores. O Emerson Royal fez um treino com os demais jogadores. Sim. O Saul fez 3 treinos com os demais jogadores. Sim. São jogadores que estão fora de ritmo total. Então, assim, não é só o time que entrou em campo. Melhor no segundo tempo. Então, mas não é só o time que entrou em campo. É todo o contexto, todas as substituições. Gente, o segundo tempo foi na base da intuição. Não tinha nada treinado. Mas o Flamengo, pra mim, falar que foi time misto
Não me parece que foi um time misto. Ele poupou 2 jogadores. Três. Bruno Henrique. O resto é tudo titular. A linha de defesa do Flamengo, titular. Corte rápido. O ataque do Flamengo, Luiz Araújo e o Plata, em vários momentos o Bruno Henrique foi banco pra eles. Toma! Então assim, o Pedro, ele voltou a ser titular depois da polêmica toda. Eu acho que assim, a Copa do Brasil não é prioridade. Concordo plenamente, não é prioridade. O Flamengo, o flamenguista, acho que hoje não tá chateado pelo resultado que aconteceu. Mas não dá pra gente maquiar que o Flamengo entrou com a maioria dos seus titulares. E que o Flamengo perdeu pro Atlético Mineiro dentro do Maracanã. Tá tudo aberto? Claro que tá tudo aberto. Verdade. Mas eu acho que tirar o peso da derrota é muito complicado também. Não tô tirando o peso da derrota, mas eu não vou ficar aqui escrachando o Flamengo por conta disso, não é só pela escalação. Gente, mas olha só. Um peso é totalmente diferente quando você não entra com Jorginho, Arrascaeta e Bruno Henrique, a entrar, por exemplo, com a lateral esquerda reserva, a lateral direita reserva. Quando você não entra com Jorginho e com Arrascaeta, é meio time. É o seu meio de campo. É o seu meio de campo. Claro, meio time. Ainda mais quem entra no lugar deles. Assim, com todo respeito, entrou o Everton Araújo. Que jogou bem até. Não, jogou bem, mas... E que já foi titular em vários outros momentos. Everton Araújo e Jorginho. Claro. Não tem nem comparação. Eu acho que o Flamengo tem time suficiente para não se apoiar nisso. Eu acho que o Flamengo jogou mal ontem, inclusive. Tá? Jogou mal? Jogou mal. Mas olha o segundo tempo, Pedroso. Os jogadores nunca treinaram. Vou falar novamente. Mesmo no segundo tempo, que os jogadores que nunca treinaram entraram, que são jogadores de altíssimo calibre. Poderosos. Altíssimo calibre. Tanto é que o Samuel Lino fez a partida. Altíssimo. Porque o Flamengo jogou melhor no segundo tempo do que no primeiro tempo. O jogo... Mas no primeiro tempo, onde erra o Felipe Luiz ou Pedrosa? Ou não foi o Felipe Luiz? Não, foram as eu peças? acho que o Felipe Luiz, ele escalou o time que ele entendeu que fosse o melhor para aquele momento. Ele, inclusive, fala na coletiva, eu entrei para ganhar, independentemente de ser Copa do Brasil ou não. Onde o Flamengo errou? Eu acho que o Flamengo não teve o controle da partida em momento nenhum. Só no segundo tempo, quando aquelas peças entraram, e o Galo também já com 1-0 no placar, recuou. O Cuca, inclusive, tira o Saravia, que era o lateral direito, que estava fazendo a dobra de marcação na lateral e estava causando dificuldades ao Flamengo, e coloca o Igor Rabelo, que eu acho que foi um erro naquele momento, porque ele trouxe o Flamengo para cima, e o Flamengo não é um time que prioriza muito essa bola aérea, só tem o Pedro como um jogador de característica nesse sentido. E aí, o que aconteceu? No primeiro tempo, o que eu vi foi um Galo dominante, foi um Galo que teve mais oportunidades, um Galo que obrigou o Rossi a trabalhar, um Galo que conseguiu criar algumas oportunidades e estava pouco efetivo diante do jogo que estava fazendo. Claro que é o Atlético Mineiro, gente, tem que dar muita moral também, porque é um time que tem vários jogadores importantes. Scarpa, Gabriel Menino, Hulk, Rony, Coelho, são ótimos jogadores. O Lianco também fez uma belíssima partida. Só que eu acho que pro Flamengo, jogando uma decisão de Copa do Brasil, dentro da sua casa, com o estádio lotado, com estreia de uniforme, com os jogadores que tem, deveria ter tido um jogo um pouco mais controlador, digamos assim. Eu acho que o Flamengo deveria ter colocado o Galo nas cordas em algum momento. E não conseguiu fazer isso no primeiro tempo. Tanto que o Galo sai do primeiro tempo, na minha visão, satisfeito jogando melhor. No segundo tempo, o Galo continua jogando melhor. O Flamengo só consegue tomar as rédeas da partida depois que o Galo faz o gol. Aí entra o excelente Samuel Lino, o excelente Saúl, o Emerson Royal também entrou bem, começou a atacar a área. E aí, a partir daquele momento ali, o Flamengo poderia até ter empatado o jogo. Mas, no geral, o que eu tô falando aqui, o resto é brincadeira, tá, gente? Eu acho que não tem nada de absurdo o Flamengo perder em casa, tal. É brincadeira. Mas eu acho mesmo que, falando em desempenho, a partida do Flamengo, pra mim, foi decepcionante pra uma Copa do Brasil, pra uma decisão importante. Ô, Vene Casagrande, e o Samuel Lino? Pedrosa acabou de falar dele, a gente abriu o programa também falando dele. Você gostou da estreia? Vamos colocar no telão aí os lances dele, além do gol impedido, né? Mas foi um gol que tirou um grito sincero da torcida, né? Porque no finalzinho ali é sempre muito gostoso marcar um gol, empatar, enfim. Mas gostou da estreia desse jogador, Vene Casagrande? Impossível não gostar da estreia dele. Inclusive, eu considero um dos pontos positivos é algo que o torcedor rubro-negro pode se apegar. Você falou que era o que você ia mais se animar? Foi você que falou? Sim. Acho que ele já chega para ser titular. E assim, sem sombra de dúvidas, ele mostrou ali porque o Flamengo fez um investimento extremamente alto para poder contratá-lo. 22 milhões de euros fixo, mais 3 milhões em metas. Metas essas que, se o Flamengo for campeão, ou seja, se o Flamengo for campeão, então vai valer a pena pagar essas metas. Gostei demais, 33 minutos em campo, ele conseguiu botar a bola na rede, um impedimento anulado, muito bem anulado, por sinal, graças ao VAR, mas não foi só o gol que me fez ficar animado com a chegada desse jogador. O jogo sem a bola, que a gente sempre brinca aqui, que é extremamente importante, era algo que o Felipe Luiz pedia muito, o extremo pela esquerda, que jogasse no estilo dele. E ele chegou muito bem.
E para mim vai ser titular absoluto nessa posição, até porque atualmente Michael e Cebolinha não dão conta do recado. Inclusive sobre o Cebolinha, acho que chegou o momento de fato desse jogador respirar novos ares. Você acha, Vene? Porque o contrato dele vai até o meio de 2026, fisicamente ele não consegue mais entregar. Por exemplo, esse ano, em 27 partidas, em nenhuma ele ficou 90 minutos em campo. Então chegou o momento de o Flamengo de fato buscar um caminho para esse jogador, porque vai chegar no fim da temporada, ele vai poder assinar um pré-contrato com uma outra equipe e aí ninguém vai querer esse jogador. Então acho que chegou o momento de ele respirar novos ares. E sobre o Samuel Lino, chegou muito bem, para mim já é titular na ponta esquerda do Flamengo. Sem objetividade, não me pareceu o caso do Samuel Lino. Não me pareceu também. É um jogador que eu acho também que tem tudo para ajudar o Flamengo, mais uma peça que chega num time que é muito forte. Mas vamos lá, né? Vamos dar tempo ao tempo. Eu acho que é animador a apresentação que ele teve, mas ele pegou um Galo já cansado, ele pegou um Galo, como eu falei aqui, com as trocas que ele fez, que não conseguiu dobrar a marcação por aquele lado esquerdo. O Alacian e o Samuel Lino, potentes demais, conseguiram também prejudicar o Atlético Mineiro naquele momento que o Cuca faz a substituição que coloca o Igor Rabelo no lugar do Saravia, deveria ter entrado o Natanael. Então, assim, muita calma nessa hora. Mas, sem dúvida alguma, o Samuel Lino, o jogador que jogou tantos jogos pelo Atlético de Madrid, no mais alto nível do futebol europeu, ele tem tudo para poder brilhar aqui no Flamengo. Acho que as pessoas só surpreendem com o Samuel Lino quem não assiste ao isso futebol. aí, de verdade, ele foi eleito o melhor jogador do Atlético de Madrid na La Liga na temporada 2023. E acho que até o Galo pode ter se surpreendido no sentido de não conhecer o jogador. Sim. O Flamengo está muito perto de oficializar a contratação do atacante Lucas Beltrán, da Fiorentina. De acordo com veículos esportivos italianos, o jogador argentino aceitou a proposta rubro-negra após ser convencido pelo projeto esportivo apresentado pela diretoria do clube. A mudança de postura ocorreu nos últimos dias e o acordo é tratado como praticamente fechado nos bastidores. A operação gira em torno de 12 milhões de euros, aproximadamente 76,9 milhões, com a possibilidade de mais 2 milhões de euros, cerca de 12,8 milhões em bônus por metas de desempenho. O investimento é considerado alto, mas estratégico por parte da cúpula flamenguista, que enxerga potencial esportivo e de valorização no atleta de 23 anos. A contratação acontece a pedido do técnico Felipe Luiz, que acompanha Beltrán desde a época em que atuava pelo River Plate. O treinador vê no argentino um jogador moderno, com boa movimentação, finalização precisa e capacidade de participar da construção ofensiva, características alinhadas com o estilo que deseja implementar no time. Beltrán é aguardado para reforçar um setor ofensivo que já conta com nomes de peso, mas que carece de mais opções com perfil de intensidade e mobilidade. O Flamengo acredita que o argentino chega para elevar o nível da disputa interna por posição e oferecer alternativas táticas ao treinador. Com o avanço das tratativas, o Flamengo trabalha para concluir os trâmites burocráticos e garantir o anúncio oficial nos próximos dias. A possível chegada de Beltrán é vista com entusiasmo pela torcida, que espera mais um nome de impacto no elenco para fortalecer a caminhada em busca dos principais títulos da temporada. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você gostaria que Beltrán sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.